Boa tarde. Ah, obrigada, Rose. Então agora eu posso passar, né? Você está sem som. Nós vamos iniciar agora. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, né, dia 21 de dezembro de 2023. Estamos encerrando, né, o nosso ano de trabalhos, nosso ano de estudos. E hoje nós recebemos aqui na nossa casa a nossa querida irmã Maria Martorelli, que vem mais uma vez conversar conosco, trazer as suas reflexões para nos ajudar na nossa caminhada. E hoje o nosso tema é Sublime Natal. Esse texto está no livro Iluminação Interior, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. É o capítulo 30. E a Maria vai conversar conosco sobre esse tema maravilhoso que Joana nos apresenta. Mas antes de iniciarmos, nós vamos pedir para Carmen fazer a leitura de preparo e a prece. Carmen, por favor. Boa noite a todos. O preparo dessa noite de hoje é desse livro Ânimo, de Lorival Lopes. E a lição é essa daqui, refazer-se. E ele diz assim: ainda que sintas enorme fraqueza e te vejas sem futuro e sem paz, não te admitas sem condição de refazimento, perdão. Examina ao redor de ti e vê a natureza que, mesmo agredida e usada, prossegue renascendo e embelezando-se. É assim com o sol a renovar as luzes, com o ar a se desfazer das fumaças, com as águas a se despoluírem e com as árvores a renovarem suas folhas, flores e frutos. Refaze-te, deixa-te preencher de esperança e faze maiores voos do espírito. Abre-te ao amor a ti, aos outros e a Deus, e reconhece as tuas qualidades de vitória. Tem fortaleza de espírito. A planta, mesmo no escuro, sente o chamado da luz e rompe a terra. Então, com essa mensagem de refazimento, eu acho propícia nesse momento agora que estamos passando, em que as energias renovadoras caem sobre nós, nesse momento, nesse momento especial em que Jesus nos faz mais presente em nós, não que ele não esteja conosco, mas parece que percebemos mais essas luzes do Mestre em volta de nós. Então, o convite é o refazimento. Assim como a natureza se refaz a todo instante, que possamos nesses dias, nessas luzes, nesse momento em que há confraternizações, em que as esperanças se renovam, que possamos nos refazer junto com o Cristo e que possamos aproveitar essa palestra de hoje, esse estudo, para que possamos agregar dentro de nós, absorver e nos inspirar com as lições que a nossa amiga Maria nos traz, para que a gente possa ser auxiliado ao refazimento. Que Jesus abençoe a nossa amiga e que possamos estar muito atentos na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como eu falei, o nosso estudo de hoje é desse livro aqui, ó, Iluminação Interior, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, e o capítulo é o capítulo 30, Sublime Natal. Eu vou passar a palavra a Maria. Maria, você tem até 19h30, se precisar de mais 5 minutinhos. Tá bom. Tá bom? Que Deus te abençoe, Bom, abençoe a todos que nós. abençoe a todos. Já pode compartilhar, tá bom? Tá bom, obrigada. Primeiro, um beijo grande para todos, já são meus conhecidos,
amigos, porque eu já vou considerando logo todo mundo amigo, à medida que eu conheço, e vamos embora, né. Então eu quero agradecer muito por me receberem aqui e estarem dispostos a ouvir, né, que na verdade eu só vou falar aquilo que Joana está falando para todos nós nesse texto desse livro. Eu acho que eu tenho outra edição, tá vendo, Rose? A minha capa é diferente da sua. Aí, na verdade, esse livro, ele é muito bom, ele é muito interessante, ele é muito bom, ele tem textos maravilhosos, né. E aí, gente, a gente tem que nessa fase do ano, nessa época do ano, como a Carmen falou na sua prece, na sua oração, né, uma parece que a gente vive mais esse Jesus, ele está sempre conosco, como ela mesma disse, né, Carmen, mas ele parece que fica mais presente nessa época. Por quê? Porque não importa se ele nasceu, há controvérsias, né, não importa se ele nasceu em dezembro, se ele nasceu em março, quando ele nasceu aqui na Terra. Importa que quando chega nessa época, as mentes se voltam mais para ele, e muitos corações também. Então a gente fica falando e vai formando aquele padrão, né, de pensamento, aquela união de pensamentos, né, todos pensando numa questão: Jesus. Claro que a gente se desvirtua, porque nós estamos aqui no planeta Terra, e é sobre isso que nós vamos pensar, né. Como fazer que esse Natal realmente aconteça dentro de cada um de nós. Eu acho interessante, porque nesse texto da Joana, a gente pode dividir em momentos. Num primeiro momento, ela fala sobre o sacrifício de Jesus, nada mais, nada menos do que o sacrifício de Jesus vindo para a terra. No segundo momento, ela vai falar do nascimento de Jesus. Num terceiro momento, a proposta de Jesus. Num quarto momento, a convocação de Jesus. Qual era a convocação dele? Num quinto momento, ela bota a gente para refletir sobre o que é esse Jesus em mim, né? E eu acrescentaria uma questão que é Jesus, o peregrino do amor. Então, nós vamos, um texto pequeno, vocês veem, não é um texto grande de Joana, e que ela passa todas essas mensagens, né. Então nós vamos começar a falar desse sacrifício de Jesus. Eu vou compartilhar aqui o vídeo. Eu quero pedir desculpas a vocês, porque algumas palavras saíram sem acento, sem tio, sem circunflexo, porque o meu teclado está com defeito. Então, me perdoem, mas vocês sabem que tem, tá? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui. Ah, não, antes de eu compartilhar. Espera aí, só um pouquinho, tá? Tenham paciência comigo. Pronto, estão vendo grande? Aumentou a tela? Está vendo em tela cheia? Estamos vendo tela cheia assim. Ah, ótimo. Então, muito bem. Então vamos lá. Vamos começar falando desse sublime Natal que Joana de Ângeles nos fala, começando primeiramente a pensar sobre o sacrifício de Jesus, né. Que sacrifício foi esse, afinal de contas?
né? O que está sendo dito através disso? Todo mundo fala o sacrifício de Jesus, porque foi pregado na cruz, porque sofreu tudo o que sofreu. E o sacrifício de Jesus foi muito maior que isso. Tem duas questões que a gente precisa envolver aqui nesse sacrifício de Jesus. A primeira é o adensamento daquele espírito angelical para poder chegar aqui em pé de igualdade conosco, em termos de corpo físico. Então, o primeiro sacrifício de Jesus foi toda a preparação, foram 2000 anos de preparação. Alguns dizem que foi 1000, outros dizem que foi 2000, não importa. Importa que ele teve uma preparação enorme para vir adensando seu perispírito até chegar neste corpo para poder reencarnar aqui no planeta Terra. Esse foi um grande sacrifício, foi o primeiro. O grande sacrifício de Jesus foi o adensamento daquele espírito, daquela energia. Vocês imaginem, né? Uma energia angelical, uma energia pura e tendo que se adensar até chegar nessa densidade, nesse corpo ainda grosseiro que nós temos aqui no planeta Terra. E poder estar aqui conosco em forma desse homem Jesus, como Joana de Ângeles afirma em todos os livros dela, né? Ela fala muito desse homem Jesus. Esse foi o primeiro. Mas teve um outro sacrifício, né? Que foi o de estar aqui com uma turma, que éramos nós, né? De preconceituosos, violentos, muito primitivos ainda, muito, muito, muito primitivos. Uma turma que pregava o olho por olho, dente por dente. Jesus veio conviver com isso. Imaginem um espírito que já. A gente pode pegar e trazer aqui para nós. Tem certas coisas que a gente olha, que a gente diz, poxa, eu não posso conviver com uma pessoa assim do meu lado, porque eu já não faço mais as coisas desse jeito. E aquela pessoa ainda é agressiva demais, ou mata, ou rouba. Então a gente sabe que a gente já não está mais naquilo. Para nós seria sacrifício estar ao lado, caminhando ao lado dessas pessoas. Agora imagina Jesus caminhando aqui ao nosso lado. Então, esse sacrifício de Jesus, ele se fazer igual a nós, esse foi um grande sacrifício. Isso foi uma prova de amor maior, de amor incondicional, né? Era uma época em que a perversidade fazia parte do momento. Tudo era conquistado pela lei da força, pela lei da violência. Então, era o que valia. O orgulho falava mais alto. Me fez alguma coisa, eu mato. Fez alguma. Temos ainda, muitos podem pensar assim: "Ah, Maria, mas hoje em dia a coisa está difícil, não está tão diferente assim. Estão matando à toa, estão fazendo guerras, estão muito", mas muitos também já conseguiram evoluir, gente, né. Não é só o mal que predomina, existe também o lado do bem, porque no processo evolutivo a gente caminha sempre para frente. Então, nós não ficamos estagnados naquele passado. Por mais que a gente tenha essas sensações de, puxa vida, como o homem está primitivo, porque eu não sei vocês, mas eu às vezes me pego assim, puxa, quando eu penso que eu vi de tudo em termos de violência, vem uma outra bomba mais violenta ainda. Então as notícias vão chegando, e não só as notícias dadas pela mídia, como
as pessoas que estão à nossa volta passando uma série de situações muito delicadas. Mas só que, gente, a gente não estagnou. Naquela época, nós éramos muito mais primitivos do que somos hoje. Então Jesus, ele veio, né, se misturar ali com esse povo. Ele não fez distinção, porque ele precisava passar amor. Essa esse era o lema de Jesus. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Tá, Eu passei o anfitrião para você, tá? Por favor. tá, obrigada. Os ricos, os poderosos se iludiam e continuam se iludindo até hoje, só que já crescemos, já evoluímos um pouco. É só a gente pegar pela gente mesmo. Será que a gente hoje faria certas coisas que fazíamos com certeza lá no passado? Não. Por mais que a gente pense, às vezes, por mais que a gente tenha vontade de fazer algumas coisas, a gente já não faz. A gente já se segura. E isso é uma evolução. Aí nasce Jesus, que é o segundo momento que Joana fala aqui. Jesus nasce como? Ele vem em contato, ele nasce no momento em contato com a natureza, com a simplicidade. Ele vem em contato com a coisa mais natural e mais pura que existe. Os animais à sua volta, as pessoas simples à sua volta, e ele chega num lugar simples, de uma forma simples, sem ostentação, sem nada, ele simplesmente chega. Aí, quando a gente pensa nisso, dá um calorzinho no coração da gente, né? Esse Jesus tão querido, que veio de Maria de Nazaré, e aí a gente precisa parar para pensar, por que Maria de Nazaré? Por que ela foi eleita? Por que ela foi escolhida para ser a mulher que receberia esse Senhor do mundo? Era a mãe do Senhor do mundo. Já pararam para pensar nisso? Olha a responsabilidade dessa mulher. Ela era a mãe do Senhor do mundo. E ela aceitou essa tarefa, porque Maria era toda amor. Maria tinha o amor desenvolvido dentro dela de uma forma muito grande. Ela não era intelecto, ela era amor. E esse amor é que precisava receber alguém que vinha para aqui pregar o amor. E como que Maria sustentou toda a vida de Jesus aqui na terra? Como ela conseguiu sustentar? Se havia o véu do esquecimento, se ela não lembrava de tudo, mas ela era inspirada o tempo inteiro pelos espíritos superiores. Ela era inspirada na intimidade. Ela sabia que aquela era a tarefa dela, que era a missão dela. Então, Jesus nasce dessa forma, simples, de uma mulher simples, foi o primeiro filho de Maria, né? E nasceu assim, em meio à pobreza, em meio aos animais, e com muita simplicidade. Eu até botei aqui, né? Para a gente só relembrar, eu acho essa cena muito bonita. Os animais ali no entorno, mesmo porque eu adoro os animais. E assim, Jesus ter vindo com com esses animais em torno dele é um símbolo de humildade, né? De paz, de grandeza de alma. Aí vamos para a terceira.
a proposta de Jesus. Qual era a proposta de Jesus? Jesus veio com a seguinte proposta: a renovação pelo amor. Simples assim. Enquanto muitos diziam, quando alguém bater numa face, bate na outra também e manda matar, ele dizia, quando alguém bater na tua face, dai a outra. Ele dizia para a gente perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele dizia para a gente que o reino de Deus estava dentro de cada um de nós. Ele dizia que para viver bastava amar. E como que ele dizia isso? Só nas palavras? Não. Ele dizia com os atos dele, com os exemplos que ele dava. Ele caminhava e passava o amor para todos. Toda a sua passagem pelo planeta Terra foi uma passagem de amor. Toda a sua história foi uma história de amor. Eu li há algum tempo atrás um livro que dizia assim, que Jesus, enquanto estava sendo julgado, né, Caifás, todos lá os julgadores de Jesus, enfim, enquanto ele estava sendo julgado, ele não falava nada, ele ficava quieto, ele não respondia a uma acusação, ele se colocou num lugar de completa e total humildade e aceitação e perdão. Ele já perdoava no momento que a coisa estava acontecendo, no momento em que ele estava sendo acusado de coisas inimagináveis para o nosso mestre. E ele em silêncio. Aí a gente para pensar, né? A gente faz silêncio quando alguém vem, fala alguma coisa que a gente não gosta? Não precisa ser uma coisa grave, não. Uma coisa à toa, dentro de casa, com filho, com marido, com mulher. A gente é capaz de fazer silêncio e aceitar humildemente aquilo que está sendo dito, mesmo sabendo que o que está sendo dito não é a verdade ou não é a realidade da situação? Não. Agora imagina nosso Jesus lá, né, aceitando tudo em silêncio. Foi muito sacrifício também, né. E eu, assim, hã, a maior declaração toda que ele falou sobre o amor, porque o que que é o amor? Como desenvolver o amor? Foi através das bem-aventuranças. As bem-aventuranças é um concerto musical, onde cada bem-aventurança é uma nota dentro dessa orquestra, da grande orquestra do amor. E Jesus nos falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a paz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos,
porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus, com as bem-aventuranças, nos ensinou como desenvolver o amor. O que são as bem-aventuranças? Um ensinamento de respeito ao próximo, um ensinamento de aceitação, um ensinamento de paz, de humildade, de generosidade, de solidariedade, de caridade. Enfim, é o passo a passo para o desenvolvimento desse amor maior. A passos lentos, caminhamos, mas caminhamos. A passos lentos, a humanidade evoluiu. O amor já chega às pessoas. Nós temos que olhar pelo lado positivo. Quantas pessoas já não desenvolveram tantas coisas que Jesus falou nas bem-aventuranças? Hoje em dia, a gente vê grupos que vão dar comida aos miseráveis, outros que lutam pela justiça dos injustiçados, outros que têm respeito e compaixão pelo seu próximo. Então, nós já evoluímos, sim. Esse amor que Jesus pregou, a gente vai adquirir num processo lento, que é um amor incondicional. Nós não sabemos ainda o que é esse amor incondicional, mas nós já podemos fazer alguma coisa para conquistar, para um dia chegar lá, nesse amor incondicional. Ainda somos muito primitivos, ainda somos muito pequenos, né? Por quê? Porque permitimos que o ego fale mais alto que o self. Lembra que a Joana sempre fala? Ego ligado à personalidade do momento, e self é o indivíduo, é o espírito, né? Então, a gente deixa sempre que a personalidade se sobreponha à individualidade. Nós, como indivíduos, somos espíritos ad eterno. Como personalidade, é nesse momento reencarnatório, assim como tivemos outras personalidades em outros momentos, em outras reencarnações. E o que é deixar a personalidade se sobrepor à individualidade? É deixar o ego falar mais alto do que o self. É deixar essa persona que nós somos muito preocupada com as coisas do imediato, do aqui, do agora, né? É deixar esquecer que nós somos espíritos e que estamos inseridos nesse processo, na lei do progresso, nesse processo evolutivo, e deixarmos falar mais alto o nosso lado ligado à matéria, né? Só que nós somos divinos. Nós somos seres divinos. Em essência, nós somos divinos. E é isso que alguns aqui no planeta já começaram a perceber, que existe algo maior, que não é possível que tudo seja ter, para quando chegar lá no túmulo, a gente perceber que não tem nada, porque nem o corpo a gente tem. A gente deixa tudo aqui. Então, essa mensagem está, de uma certa forma, em todo o Evangelho de Jesus. Quando ele fala para a gente, o meu reino não é deste mundo. Quando ele fala que o reino de Deus está dentro de nós. Quando ele fala desse reino de Deus, ele está querendo dizer para a gente que a gente é divino e que a gente tem uma essência que está muito além do corpo físico.
muito mais profunda do que o corpo físico. Então, Jesus, quando ele falou, eu quis colocar as bem-aventuranças, porque eu acho o ponto máximo do Evangelho. Eu acho que resume toda a doutrina de Jesus, está resumida nas bem-aventuranças. Porque nas bem-aventuranças é como ele está ensinando para a gente a conquistar esse amor, que foi a grande proposta dele, para a gente se renovar através do amor. Então, enquanto a gente não chega a esse amor máximo, vamos lá, vamos começar a perceber dentro de nós de que forma eu posso respeitar a mim mesmo, respeitar o meu próximo, ter compaixão por mim mesmo, ter compaixão pelo meu próximo, ajudar a mim mesmo, ajudar ao meu próximo, porque aí eu vou subindo na minha escala evolutiva e chegando um dia, com certeza, a a esse amor incondicional. Convocação de Jesus, né. Qual foi a grande convocação? A convocação de Jesus foi, assim, uma ele nos convocou a uma reflexão, tá, a uma reflexão para uma mudança de atitude. A gente viu lá atrás, né, como é que ele chegou aqui. O sacrifício dele de chegar num povo ainda super primitivo, com tudo muito violento, com tudo muito ainda muito limitado, limitado espiritualmente, limitado emocionalmente, limitado mentalmente. Nós estávamos ainda numa caixinha. Jesus veio trazer a proposta da gente abrir essa caixinha e deixar o espírito falar mais alto. E esse espírito ele fala mais alto através de uma mudança de atitude. Então, eu preciso refletir sobre mim mesmo. Eu preciso estar atento a tudo aquilo que eu faço, que eu digo. Porque uma palavra pode destruir uma pessoa. E às vezes a gente fala umas coisas que vêm ainda do nosso lado demoninho e que trazem consequências incríveis, consequências ruins para quem ouve. Ou a gente tem uma atitude que a gente não cabe mais nos tempos de hoje. Eu acho que nós aqui que estamos lendo o Evangelho, estudando o Espiritismo, fazendo tantas leituras de Joana, de tantos mestres, de Emmanuel, de Leon Denis, de todos esses grandes mestres, de Eurípides Barçanufo, de tantos, né? Do Jesus, do nosso querido Jesus Gonçalves, do Francisco de Assis, nós que estamos nos abrindo para esse mundo, nós temos que ter um cuidado redobrado com as nossas palavras e com as nossas atitudes, né. Então, estamos, assim, no momento culminante do planeta. Nós estamos num momento muito decisivo. Quem vai seguir adiante, quem vai evoluir, quem vai, eh, prestar atenção naquilo que faz e quem vai ficar para trás. Não vai regredir, porque ninguém regride, mas vai ficar no mesmo patamar de sofrimento, porque não evoluiu. E é sobre isso, é sobre sofrimento, gente. O sofrimento que a gente, vai alimentando no decorrer da nossa existência, é um sofrimento que a gente já podia estar se desconectando dele. Mas enquanto nós tivermos esse amor que ainda é tão capenga, enquanto nós não refletirmos mais sobre nós, sobre os nossos atos, sobre as nossas
palavras, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções. Quanto mais nós não mergulhamos em nós, no nosso autoconhecimento, mais a gente sofre. É simples assim, porque toda ação tem uma reação, a gente já está careca de saber isso, não preciso nem ficar repetindo aqui. É hora da gente despertar. Então, essa convocação de Jesus foi uma convocação para uma mudança de atitude. Não era mais possível, ficar matando porque: "Ah, eu quero aquela terra, então eu vou matar o dono dela para ficar com aquela terra". Não era mais possível eu matar alguém porque simplesmente falou uma palavra que não me caiu bem, que me chateou. E hoje esses ensinamentos de Jesus ainda ressoam em nós, nos nossos corações. Ele continua apelando para essa nossa renovação. Recorda-te de Jesus e deixa-te conduzir por ele. Isso é o que a gente precisa fazer. Quando a gente estiver mal, né, muito mal, orgulhoso, vaidoso, e a gente precisar desapegar desse orgulho, dessa vaidade, do autoritarismo, do achar que a gente pode tudo, a gente precisa parar, se recolher e recordar de Jesus e deixar que ele nos conduza. Porque às vezes a gente esquece. No Natal fica todo mundo: "Ai, Jesus nasceu", monta o presépio, não sei o quê. Jesus nasceu, mas Jesus continua nascendo. Ele nasce todos os dias no nosso coração, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não valorize, ele está sempre ali. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Jesus. Então é preciso começar a desapegar da posse, desse desejo de tudo que é imediato e começar a se voltar para algo maior, para a verdadeira realidade. E a verdadeira realidade é: somos espíritos e somos eternos. E aí, a gente pode pensar num outro ponto. O Natal, né? O Natal. Como é que ele acontece em cada um de vocês? Vamos agora fazer um minuto de reflexão. De verdade, seja verdadeiro com você, aqui não é para ninguém falar, cada um pode ser verdadeiro consigo mesmo. O que é o Natal para mim? Como Jesus renasce em meu coração? Será que ele renasce? Pensem. Pensem o que é o Natal. É, Jesus nasce no meu coração. Será que ele nasce mesmo? Ou será que nós estamos tão apressados para comprar a ceia de Natal, para comprar os presentes, para armar a árvore, para botar os presentes embaixo da árvore, e chama um e chama outro, e briga, porque, além do mais, quando a família inteira se reúne, a gente sabe que às vezes ainda saem umas coisas estranhas. Muitas coisas vêm à tona. Será que a gente fica tão preocupado com esse externo, com essas relações, que muitas vezes a gente nem queria estar tendo naquele dia, mas a gente está porque já é tradicional, todo mundo tem que estar junto mesmo, e pronto.
Será que a ceia, os presentes, a árvore, o brilho, as luzinhas piscando, elas não ofuscam o verdadeiro sentido do Natal? Veja bem, eu não tenho nada contra não, eu faço a minha ceia, eu boto a minha árvore, né. A gente faz, porque a gente está aqui e a gente gosta de reunir a família, mas só vive o Natal real aquele que se renova, que se transforma, aquele que se ama, aquele que tem misericórdia, aquele que ajuda o seu próximo. Esse vive o Natal 365 dias do ano. Então, vamos pensar nesse Natal, né. O que que eu Como é que eu estou recebendo o Natal na minha no meu ser, no meu coração? Que Natal é esse para mim? E assim, gente, eu sei que o mundo tá esquisito, tá difícil, como dizem por aí, mas é preciso um esforço de cada um de nós, principalmente nós que estamos lendo o evangelho todo santo dia, nós temos que nos esforçar para melhorar de alguma forma, para ser aquela sementinha pequenininha que vai melhorar de alguma maneira a si mesmo, ao seu próximo, a humanidade, porque é assim que acontece. Cada vez que eu venço a mim mesmo, alguma questão minha, eu consigo chegar até o meu próximo de uma outra forma e ajudar esse meu próximo, e isso também vai repercutir num campo muito maior, que é o campo da humanidade. Todos evoluem juntos quando eu evoluo. Quando eu me melhoro aqui da minha paciência, por exemplo, da minha intolerância, né, sendo menos violento, criticando menos o meu irmão, eu estou contaminando todo o planeta Terra. Desde aquele que está mais próximo a mim, meus parentes, os que estão do meu lado, meus amigos, até aqueles que eu nem conheço. E vocês sabem que a Terra ela fica impregnada, a aura da Terra fica impregnada das nossas formas de pensamento. Então, se eu penso bonito, se eu penso no bem, se eu penso no belo, isso vai estar contaminando o planeta como um todo. Mas se eu penso negativo, se eu estou sempre para baixo, se eu penso mal de alguém, se eu quero vingança, aí isso também vai estar contaminando o planeta como um todo. Então é uma questão do quê? Do que eu quero. É uma questão de escolha. Eu vou escolher o quê? Para onde eu vou caminhar? Não sei que horas são. Que horas são, hein? Sabe a hora, Rose? Falta mais 7h25. Tá. Então, Jesus, o peregrino do amor. Jesus veio para nos mostrar o caminho desse amor, como chegar a esse amor. Jesus, plantou a semente do amor nos nossos corações, para que pudéssemos evoluir mais rapidamente. Era necessário que ele viesse para que a gente pudesse despertar, acordar, porque senão ainda estaríamos naquela
situação, devagar e sempre. Jesus trouxe para a gente a oportunidade de acelerarmos o nosso processo evolutivo para a Terra toda. E para quê? Para sair do sofrimento, para chegar mais rapidamente à felicidade, para evoluir junto com o planeta. Ora, eu não quero ir para outro planeta, eu quero ficar aqui, quando a Terra for de regeneração. E se eu quero ficar aqui, eu preciso fazer por onde? Eu preciso me trabalhar, eu preciso me esforçar, né. Então, assim, vamos nesse Natal, né, fazer um combinado de todo mundo, no dia de Natal, lembrar desse Jesus, lembrar que ele nos convocou ao amor. Vamos começar até pela nossa família reunida, que às vezes a gente critica um, fala com o outro, briga com o outro, se indispõe com o outro. Vamos, nesse Natal, não ouvir provocações. Olha só, a gente não precisa ir longe, eu não preciso ir para o meio da rua, entregar a quentinha. Cada um vai, se quiser, tá tudo bem. Mas se eu quiser ouvir Jesus, deixar esse Jesus nascer no meu coração, eu posso simplesmente mudar minha atitude diante daquela família que está ali, né. Eu estou falando da família porque é uma forma, todo mundo recebe família no Natal ou vai para casa de alguém, né. Então vamos, ter a atitude que Jesus teve quando estava sendo julgado. Quando ele estava sendo julgado, ele silenciou. Mas ele não silenciou para dizer: "Ah, não, eu não vou falar nada, porque essa gente não sabe o que está dizendo". Não, ele silenciou, porque ele falou: "Ainda são tão pequenos, não conseguem enxergar de outra forma", né. É porque Jesus já nem mais perdoar, ele não precisava, porque já o perdão já estava nele, já era espontâneo nele, né. Então, vamos ficar de braços abertos, consolar aqueles que precisam de consolação, acalmar corações, descer no teu prédio e dar um feliz Natal para o seu porteiro. Não esquecer de levar aquilo que sobrou da ceia para alguém que esteja precisando. Enfim, a gente tem 1000 formas de deixar esse Jesus nascer no nosso coração. A Joana de Ângeles, aqui no último parágrafo, ela fala assim: após a constatação da sua presença, sua com letra maiúscula, sua presença ou não em ti, quer dizer, você refletiu, pensou, viu como é que você deixa esse Natal em você. Então ela fala: após a constatação da sua presença ou não em ti, sai do desconforto moral ou da comodidade, da indiferença ou do erro e deixa que este seja um sublime Natal em tua vida, passando a viver feliz e dedicado ao bem de que ele se fez vestilário. Vestilário quer dizer, como se ele fosse o porta-bandeiras dessa máxima. Então, ela está aqui dizendo, né? Não dá mais para a gente ficar como a gente era. Natal é só comer, comer, beber, beber, sair, sair, botar roupa nova. Não dá mais, gente. Natal é muito mais do que isso. Natal é permitir que esse Jesus, o peregrino do amor, nasça nos nossos corações. Eu gostaria de fechar, não sei se dá tempo, Rose, com uma pequena historinha, Pode bem falar, pequena. pode falar. Pode? Pode sim. Então tá. É a lenda das velas, eu não sei se vocês conhecem, é uma lenda austríaca, tá, é de autor desconhecido. A lenda diz assim: era uma vez um sapateiro pobre que vivia em uma cabana.
perto de uma humilde aldeia. Como gostava de ajudar os viajantes que passavam junto à sua casa, que ele fazia? Durante a noite, ele acendia uma vela para que o viajante, né, encontrasse o seu caminho, para iluminar o caminho do viajante. Certa altura, aconteceu uma guerra e todos os rapazes jovens da cidade foram convocados para irem para essa guerra, né, deixando a aldeia mais pobre ainda e muito triste. Mães choravam, muita tristeza. Ao verem esse sapateiro, ele não deixou de acender a vela. Mesmo todos os rapazes tendo ido embora, ele continuava acendendo a vela. Ele continuava sendo um humilde sapateiro. Ele continuava vivendo a sua vida cheio de esperança e de bondade, porque ele tinha sempre à luz da vela uma palavra, uma um consolo para levar para cada mãe aflita, né. A bondade saía dele. As pessoas da aldeia, então, o que fizeram? Decidiram seguir o exemplo dele. E todas começaram a acender uma vela. Na véspera de Natal, todos acenderam uma vela na sua porta de casa. E a aldeia se iluminou. E qual não foi a surpresa? Quando deu meia-noite, eles receberam a o recado, a notícia de que a guerra tinha acabado e que os meninos estavam voltando para casa. Todos gritaram: "É um milagre, é um milagre, é um milagre". Como ficaram felizes, né. É o milagre das velas. Aí ficou sendo conhecido como o milagre das velas. E, a partir daquele dia, nessa aldeia, acender uma vela na sua porta na noite de Natal virou tradição. Foi daí que veio essa lenda das velas. Então aqui, o que a gente pode trazer para nós? Vamos ser uma vela acesa, ou vamos ser aquele que acende a vela, para que as outras pessoas possam se iluminar e encontrar o seu caminho, para que todos possam perceber que Jesus está presente em cada um, está presente em cada coração, para que a gente possa realmente entender que o que existe, na verdade, no Natal, o que é verdadeiro é o amor de Jesus. É aquilo que Jesus também nos ensinou. Ame, ame a você mesmo, ame a seu próximo, ame acima de tudo a Deus. Só ame e seja a vela que conduz aqueles que estão perdidos pelo caminho. Ok? Muito obrigada. Um feliz Natal para vocês. Que Deus abençoe muito. Obrigada por terem tido a paciência de me ouvir. Estou tentando tirar aqui. É só de ligar no xizinho lá em cima, Maria. Estou tentando, mas ele não Aí, está indo. Pronto, isso, deixa eu ir aqui. Pronto. isso. Maria, Oi, Verinha. muito obrigado pelas suas palavras, por essa Obrigada a vocês. que você fez sobre Jesus, né? Sobre o Natal. Todos nós vamos sempre relembrar isso, né? Na realidade, esse Natal tem que ser o ano inteiro, né? O tempo É. todo dentro do nosso coração. É época de transformação, de renovação, de evangelização. Então, muito obrigado, minha amiga, pelas suas palavras, por esse Obrigada a vocês. estudo que você fez para nós nessa noite. Querendo lembrar a todos que segunda-feira vai ser dia 25,
nós não teremos palestra pública, dia 25, tá? Mas teremos no dia 28, e o tema também é lindíssimo, é No Caminho de Emaús. Um tema também muito bonito, do livro Cânticos do Coração, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Quem vai fazer é o nosso irmão Olavo Undiciati. Então, todos são convidados para a nossa próxima palestra, dia 28 de dezembro, quinta-feira, já que dia 25 não terá, com o tema No Caminho de Emaús. Então, meus irmãos, encerrando agora o nosso estudo da noite de hoje, Denise, passa o anfitrião para mim, por favor. Já passou, né? Nós vamos, eu quero desejar para todos um Feliz Natal, de muita paz, de muita luz, de muito amor, de muitas alegrias. Precisamos estar juntos, então temos que ter muita alegria no coração. Que Jesus, nosso Mestre, abençoe a cada um de nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, e que todos nós possamos continuar a vibrar, principalmente por aqueles nossos irmãos que mais sofrem, e são muitos, não é? São muitos. Nunca esquecer daqueles que mais sofrem. Jesus sempre nos lembrava disso, nossos irmãos do plano espiritual sempre nos lembram disso, e eu sempre mando de manhã aí a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Para a gente fazer aquela prece, aquela reflexão, lembrando que a Ivone sempre diz, orem, orem pelos muito sofredores, né? Então, vamos orar por esses nossos irmãos. Então, que o Pai nos abençoe, nos fortaleça, e que a noite de Natal seja muito linda, repleta de muito amor, de muita alegria, e que todos nós possamos, cada dia mais, nos colocarmos à disposição da vontade do Pai. Porque é essa vontade do Pai que nós temos que fazer, não é? Porque fazendo a vontade do Pai, estamos a caminho do bem, estamos a caminho da luz e estamos caminhando para nos aproximarmos do Pai. Então, encerrando a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir aqui a nossa irmã Verinha Eckert para fazer a nossa prece de agradecimento. Vera, por favor. Com grande alegria, Senhor, nos despedimos de Ti no final de mais esse trabalho, de mais essas reflexões, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos durante esse ano, trabalhando, estudando, refletindo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui presentes e a todos aqueles que se encontram em nossos pensamentos. Que as vibrações amorosas que emanam de todos os moradores deste planeta possam ser dirigidas e derramadas sobre todos os nossos irmãos, principalmente os mais sofredores. Sabemos que nesta época do ano, as vibrações amorosas são maiores, que o pensamento no bem é maior, e que nessas felicitações, nessas vibrações, que elas possam ser entregues, derramadas, potencializadas pelo teu amor, e que cada um dos nossos irmãos, aqueles mais necessitados, possam ser beneficiados, e que, por um segundo que sequer, por um mínimo de tempo que possa ser, que eles possam sentir-se amados, protegidos e esperançosos em dias melhores. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, aqueles que habitam nossos pensamentos, e fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos nos despedindo aqui. Um beijo no coração de todos, tá bom? Beijo. Rose, adorei seu cabelo, Rose. Obrigada. Cadê? Obrigada, Quem está Maria. falando? Quem está falando? Verinha. Boa noite. Oi, Feliz Natal pra todos. Verinha.
Quanto Ah. tempo! Quanto tempo, minha amiga? Tchau. Que bom te ver, Beijo que aí para bom. vocês. Também gosto. A Rita mandou aqui um Muito beijo bom. para Um todos, beijo, Adoro gente. ver. tá? Tchau, Beijo. Carminha, Denise, Menezes, Paz Aninha, a todos e Deína, todo mundo. Rita. Amém, amém. Tchau. Rita, um beijo aí para todos vocês, meus irmãos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fiquem bem. Tchau. Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Nós se irradiar Beijo. daqui a pouco, tá? Um beijo aí para vocês. Beijo. Eu vou encerrar a reunião aqui para todos. Eu vou fechar aqui, Denise, daqui a pouco, quando converter, eu volto, tá? Quando fosse 10 para as 8. Não, nem vou converter agora, não. 10 para as 8. 10 para as 8 a gente volta, tá bom? Deixa eu dar uma paradinha aqui.